Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite, mais uma quarta-feira. Hoje, o nosso segundo capítulo da nossa série Eu Nasci de Novo. Boa noite, pastora Daiane. Boa noite, gente. Boa noite para você que nos assiste. Seja bem-vindo, né? E hoje nós temos um tema novo, né, Israel? Tema novo. Quem que lembra qual foi o tema da semana passada? Qual foi o tema da semana passada? Falamos sobre novo nascimento, algo tão gostoso de aprender, de viver, né? De experienciar, Exatamente. né? Afinal de contas, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, aquilo que mais toca, aquilo que mais marca a nossa vida é o momento do novo nascimento. Sem é dúvida. Sobrenatural. Tudo né? muda, tudo se transforma. Tudo muda. Só que, né? A gente não pode nascer de novo todo dia. A gente nasce de novo só mais uma vez. Ah, não dá, né? Não dá para nascer de novo todo dia, né? Que pena. Então, a gente precisa, depois de nascer, crescer, aprender a se posicionar, se comportar nesse reino, né, que é o reino de Deus. Afinal de contas, quando nós nascemos para o Senhor, nós vivemos para Ele, né? O Senhor nos entrega a sua vida, o seu Espírito, e Ele espera que nós, como seus filhos, venhamos viver de acordo com a sua vontade. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E o tema dessa noite é... Aprendendo a caminhar com Cristo. Exatamente, aprendendo a caminhar com Cristo. Queridos, eu sei que vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Fica conosco. Eu quero convidar você já no começo do vídeo a abrir sala no seu Facebook, no seu YouTube. Compartilha, curte, se inscreve no nosso canal. Querido, espalhe essa palavra, espalhe a palavra de Deus. Eu sei que essa palavra tem poder para mudar vidas. Amém, queridos? Amém. Antes de mais nada, eu quero pedir para a minha digníssima esposa, a pastora Daiane, para estar orando conosco. Vamos orar, né? Amém? Diz que crente gosta de orar, né? E vamos orar então. Curva sua cabeça. Paizinho, obrigado, Jesus. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra do teu coração para nós nesta noite. E nós esperamos, Pai, com o nosso coração sedento por aquilo que o Senhor vai revelar, Pai, por aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir nosso coração, nosso entendimento, Pai, para que realmente venhamos a entender e aprender, Pai, a caminhar contigo, Pai, dia após dia, Pai, de glória em glória, Pai, crescendo, Pai, e tendo maturidade, Deus, durante, Pai, todo esse processo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Queridos, quando nós falamos sobre caminhar com Cristo, nós estávamos conversando sobre o que passar para você, né? Sobre como eu conduzir essa live, como conduzir essa palavra. E nós pegamos alguns pontos chaves, porque a vida cristã, ela se desenrola no decorrer da vida. E nós sabemos que o manual de instruções para a nossa vida é a Bíblia. Então, para falar sobre como proceder, como caminhar com Cristo, nós teremos que caminhar por praticamente toda a Bíblia, porque a Bíblia, na sua completude, ela tem resposta para todas as situações, para todos os sentimentos do coração do homem. Porém, de uma forma resumida, porém não rasa, nós iremos aplicar os principais princípios nessa noite de uma caminhada com Cristo. Nós iremos falar sobre os principais pontos que geralmente pega, que as pessoas têm dúvida, sobre como caminhar com Cristo, né? E o primeiro deles, o primeiro versículo que nós separamos foi... Mateus 16, 24. Então lê para nós, meu amor. Diz assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Queridos, é impossível nós caminharmos com Jesus sem decisão, sem entender que nós vamos abandonar a nossa velha vida, a nossa antiga forma de viver, né? Outro dia eu estava explicando isso para algumas pessoas em uma comunidade terapêutica na qual fui fazer um período. Querido, antes de conhecer Jesus, antes de nascer de novo, nós éramos escravos do pecado. E agora nós não somos escravos da justiça. Nós somos escravos com a orelha furada. Né? O que é essa alusão do escravo com a orelha furada? Nós nos colocamos debaixo da servidão de Jesus porque nós queremos. Nós sempre temos a decisão. Jesus, diferente de Satanás, é cavalheiro.
A palavra de Deus fala que ele sempre está à porta e bate. E ele entra e ceia com aqueles que abrem a porta. Satanás não tem esse costume. Satanás, pelo contrário, tem o costume de arrombar a porta, de entrar como ladrão, entrar pela janela. Então, queridos, quando nós estamos em Cristo Jesus, primeira coisa que nós temos que entender, existe uma decisão diária. Viver com Jesus é viver decidindo por Jesus. Viver com Jesus é viver decidindo todos os dias, confirmar aquela decisão primácia, aquela primeira decisão que nós tomamos. Eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que em algum momento das suas vidas, emocionadas, aceitaram ao Senhor. E eu sei que naquele momento, elas receberam um novo nascimento. O Espírito Santo veio sobre a vida delas. Porém, com o tempo, elas deixaram o Espírito esfriar dentro delas. Elas não confirmaram com decisões firmes aquela decisão que elas tinham tomado por Jesus. E elas acabaram se afastando da presença de Deus. Sabe, amados, quando nós vamos caminhar com Cristo, nós devemos entender que Jesus não vai impedir que nós venhamos escolher sobre a nossa própria vida. A nossa vida é dele, mas ele sempre espera que nós venhamos escolher junto com ele. E isso tem um custo, mais um pouquinho na frente nós vamos falar sobre custo, né? Na verdade, Zé, quando nós tomamos essa decisão de caminhar com Cristo, por isso é tão importante que nós venhamos a ter um bom acompanhamento. Porque nesse crescimento nós vamos enfrentar, a gente comentou semana passada a respeito disso, né? De muita coisa que fica extrema no nosso coração quando a gente nasce de novo, né? A gente não sabe direito lidar com as transformações, com alguns momentos que acabam tendo até aflições no nosso coração. Nesse mundo passarei por aflições. Exatamente. Né? E é muito engraçado que quando as pessoas vêm para Jesus e começam a passar por essa oscilação, né? Porque eu vou dizer para vocês, gente, é normal, é natural isso. Mas quando tem um bom acompanhamento, nessa oscilação, a pessoa vai entendendo para que caminho ela precisa seguir, né? Porque entra aquela questão que nós lemos agora, se alguém quiser vir após mim, né, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me, né? Vai ter cruz? Vai, claro que tá. Vai ter momentos onde você vai ter que negar coisas. Você era uma pessoa totalmente iracundo, era uma pessoa totalmente brava, falava as coisas, né, sem pensar, e de repente você vem para Cristo e diz, não, agora eu não preciso mais fazer isso, não é necessário, mas você sabe dentro de você que você não precisa, mas até passar para fora é um processo. Gente, uma coisa que nós queremos deixar claro com você, o seu espírito é vivificado e a sua carne é mortificada, não morta. Então, você continua passando por situações, aflições, você continua passando por tentações, você continua passando por problemas circunstanciais. A maior parte das pessoas que eu vejo desanimar hoje em dia também desanimam porque elas pensam, eu vim para Jesus e as coisas não melhoraram. Querido, deixa eu falar algo para você. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem para Jesus, querido, não é para melhorar uma circunstância, mas para mudar o nosso espírito. Exatamente. Para ter uma nova filiação. A circunstância ser transformada é fruto de uma caminhada. E esse fruto é um milagre? Claro que é, sabe? Mas nós devemos entender que Deus vai trabalhar através da lei da semeadura e da colheita. Muitas vezes existem coisas que você plantou no passado, que agora você está colhendo fruto e agora você precisa aprender a fazer uma nova semeadura para que você tenha uma nova colheita. Porque às vezes você, quem sabe, está chegando na igreja agora e você vê a vida daquelas pessoas que estão há mais tempo tão bonita, tão redonda, a família toda na igreja. Exatamente. Quem sabe aquela pessoa tem saúde, está bem financeiramente, e daí você vem. E de repente as coisas começam a não caminhar tão bem assim. Você diz, puxa, mas parece que só funcionou para eles e para mim não funciona. Parece que Deus gosta mais deles e de mim não gosta. Não é isso. É que primeiro, as pessoas que você conhece que estão resolvidas se deixaram trabalhar pelo Espírito Santo.
se deixaram mudar. Já passaram alguns processos. E já passaram por processos. E outra, hoje elas estão colhendo uma semeadura que elas já fizeram debaixo do reino de Deus. Exatamente. Então, querido, se você nascer de novo, se você é novinho na fé, nós queremos incentivar você a perseverar. Porque, querido, se você fizer uma nova semeadura no Senhor, você com certeza, e aí eu digo para você, querido, eu vou usar essas palavras sem medo de errar, com certeza viverá dias melhores. Exatamente. Outra coisa, não pula etapas, tá? Não que você não vai ver o bebê, né, acabando de aprender a mamar, né, já querendo sentar. Você não vai ver. Ou fazendo conta de 2 mais 2. Né? Exatamente. Ele passa pelas etapas tranquilamente e as etapas vão passando. Então, conosco que nascemos de novo é a mesma coisa. Nós temos etapas, que é o que a gente vai ler nesse momento, né? Exatamente. Ó, vamos lá. Paulo, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, nós vamos ler 2 versículos. Não é que os outros não sejam importantes, queridos, mas são considerações do apóstolo Paulo sobre como os cristãos da época deveriam agir para com ele. Então, nós não vamos entrar nesse momento, né? Mas nós vamos pegar ali o versículo 2 e o versículo 6, tá? Que são considerações mais gerais, tá? Você pode ler todo o capítulo na sua casa, inclusive eu aconselho que você leia. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Lá no versículo 6 agora. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, um aspecto muito pessoal da vida cristã para mim é o aspecto da sabedoria. Exatamente. Sabe? Da inteligência emocional. Nós estamos conversando sobre isso com a liderança da casa esses dias, né? De você aprender como caminhar nesse mundo, esse mundo que é tão diversificado, né? Você tem tantos relacionamentos, tantas pessoas que pensam de tantas formas diferentes. O cristão, apesar de muitas vezes ele precisar confrontar o pecado e deixar firme o seu posicionamento, isso deve ser feito, mas o cristão não é aquela pessoa que se atém à confusão. O cristão é aquela pessoa que aprende a ouvir, ponderar, guardar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, né? Se dedica em oração, se dedica a conhecer ao Senhor no sobrenatural e no secreto e busca entender o mundo que o cerca de acordo com a palavra de Deus. Entende, amados? Então, se você quer caminhar com Cristo, tem que orar, não tem, pastora? Claro, sem dúvida. Tem que jejuar. Tem. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, agora você tem 2 vivos dentro de você. Você tem a tua carne e você tem o teu espírito. Você precisa alimentar um dos 2. E nós aconselhamos que você alimente o seu espírito. Porque é daí que vai vir a sua proximidade para com o Senhor. Então você precisa de uma vida de oração. Eu quero deixar claro, querido, que cristão que não ora não consegue se manter bem no centro da vontade de Deus. Não consegue manter o seu espírito no lugar. Então é necessário que você construa uma vida de oração. Quem sabe você não tem esse costume. Querido, comece orando 15 minutos, depois comece a orar meia hora. Quando você menos esperar, você vai estar orando 1 hora, 2 horas por dia. Sabe? Você precisa jejuar para mortificar a vontade da sua carne. Você precisa parar de se ater às distrações e começar a viver de uma forma que o Espírito Santo tenha liberdade de construir algo de bom dentro de você. Muitas vezes eu vejo muitos cristãos tropeçarem porque eles, mesmo estando dentro do Evangelho, eles dão muito valor às distrações. Eles dão muito valor à comodidade. E isso impede que eles venham crescer em espírito e em conhecimento, em graça e em conhecimento. Não crescem em graça porque preferem a distração à oração e não crescem em conhecimento porque preferem o conforto à busca pela vontade de Deus. Exatamente. Lá em Salmo 1, né, eu acho bem interessante esse salmo, no capítulo 1, verso 1, diz assim: feliz é aquele que não segue conselho dos perversos, né, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Daí no verso 2 fala algo muito tremendo.
Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz, né? Então, quando nós passamos pelo novo nascimento e começamos a viver uma vida com Cristo, como Israel comentou, a gente não pode vir para Cristo. Eu entendo, né, que todos nós tivemos um momento na vida que fez com que a gente viesse para Jesus, né? Um momento no casamento, um momento com os filhos, um momento na sua própria vida, a saúde abalada, né? São várias circunstâncias. Mas nós precisamos entender que a circunstância Deus usou para que nós viéssemos a ter um contato com Ele, mas isso não é a base do cristianismo, né? Não é a base da sua salvação. Então você precisa ir para Cristo entendendo que apesar da circunstância, Jesus tem algo muito maior sobre o teu coração. Na verdade, Ele tem um plano de salvação para você. E esse plano de salvação tem a ver com um caminho que você começa a trilhar a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você começa a crer de todo o coração e começa a caminhar esse trilho, né, com Cristo. Exatamente, gente. Pensem em como Jesus anunciava as boas novas. Ele dizia, está próximo de vocês, ou chegou até vocês o reino de Deus. Exatamente. O reino dos céus. Agora, para pensar na oração do Pai Nosso um pouquinho. Pai Nosso que estás no céu, enfim, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Querido, herdar o reino de Deus, herdar o reino dos céus, não é algo que nós precisamos esperar morrer para acontecer. Herdar o reino de Deus é algo que acontece aqui, nessa terra, quando nós colocamos a nossa vida à disposição do trabalho de Jesus. Exatamente. Infelizmente, queridos, muitas vezes eu tenho observado pessoas que se convertem e elas querem até se apossar da justiça, elas querem se apossar da bondade, mas não da forma que o Evangelho prega. Elas querem se apossar da justiça, querem se apossar da bondade pelas suas próprias conclusões e pensamentos, pelas suas próprias linhas de raciocínio. E eu digo para você, querido, não é bom que seja assim. A única maneira de nós vivermos o Evangelho de uma forma legítima, se você quer caminhar com Cristo, aprenda a ver as coisas com os olhos de Cristo. Aprenda a enxergar a Deus com os olhos que o próprio Cristo te dá, através do sangue de Jesus. Querido, a justiça vem do Senhor. A verdadeira justiça está no Senhor. A verdadeira forma de caminhar, de enxergar o mundo, de conhecer o que é o certo e o que é o errado. Querido, eu digo para você, eu vou até arriscar usar essa palavra, né? O juízo está nas mãos do Senhor. Nós devemos sempre levar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E como é que nós fazemos isso? Como a pastora falou, querido, você não deve se assentar na roda dos escarnecedores, você não deve ouvir ouvir o conselho desse mundo. O que você deve é meditar na palavra de Deus dia e noite. O nosso Deus tem um plano de crescimento. Sabe quando você entra numa empresa, querido? E você entra lá e você fica feliz porque a empresa é boa e ela tem um plano de crescimento, um plano de cargos e carreiras, aonde aumenta o teu salário, aonde se você estudar, fizer uma faculdade, alguma coisa do tipo, você vai sempre progredindo e sempre crescendo. Todo mundo gosta de imaginar isso no meio empresarial, mas poucos lembram ou sabem que o céu também é assim. O Senhor, ele tem um plano de crescimento para cada um de nós. Só que o plano de crescimento que Deus nos dá não está baseado nos diplomas que nós conseguimos. Está baseado na intimidade com Ele. Está baseado em quanto nós refletimos na palavra de Deus e o quanto essa palavra reflete através da nossa vida. Exatamente. E você precisa estar constantemente se cercando, né, da palavra de Deus e de oração. Essa gente, é o arroz e feijão do crente, né? Pra gente falar bem no brasileiro. É o nosso alimento fundamental, ele é riquíssimo. Não tem como dar errado se você não viver uma vida de oração e se você não viver uma vida
com a palavra de Deus. É impossível você saber o que Deus quer da sua vida sem você ler a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual. Ele é, como o Israel falou no começo, tem resposta para tudo nas nossas vidas. Todas as coisas provêm da palavra dele. E para que a palavra dele possa entrar no nosso coração e possa germinar algo, precisamos da oração. Por quê? Porque esse é o nosso momento de intimidade com Deus, o nosso tempo onde nós conversamos, nós não só falamos com Deus, mas também ouvimos a Deus. Você vai notar, depois do novo nascimento, você começa a ouvir algo dentro de você, né? Não são vozes da sua cabeça. Você vai começar a sentir que o Espírito Santo começa a falar ao seu coração, começa a trazer coisas ao seu coração, coisas que você não entendia, né? Coisas que você achava assim absurdo, sentimentos que você tinha que de repente não existem mais. Tudo isso é um propósito, isso é o trabalho do Espírito Santo dentro do seu coração. E tudo isso vem com a base da oração e do conhecimento do Senhor. Lembrando, gente, que se você está aprendendo a caminhar com Cristo, é necessário que você saiba de uma coisa. O Espírito Santo nunca vai falar nada para você que contradiga a palavra de Deus. Ah, sim, bom? Com certeza, sem dúvida. Eu costumo brincar, eu conheci uma história, eu vivi essa história muito próxima a mim, há muito tempo atrás, eu era bem jovem, né? Onde uma mulher procurou o pastor e disse: pastor, quer tanto casar. E daí o pastor disse: pois não, querida, nós vamos orar para você casar, você já conhece uma pessoa? Falou: conheço, pastor, é um homem de Deus. Sério, filha? É da igreja? Não, cara é de Deus, pastor, o cara é uma bênção. E você já conversa? Muito pouco, pastor, muito pouco. Mas eu já falei com ele e assim, eu estou interessada porque o cara tem testemunho de vida. E uau, é aquele. O pastor disse: tá bom, filha. Então nós vamos orar para você casar com ele, tá? Em nome de Jesus, vamos agir pela fé, filha. Vamos colocar até um prazo para daqui um ano e meio você está casada. Você vai conhecer esse rapaz, se aproxime dele. E daí a moça falou: não, pastor, mas peraí, que não é tão fácil assim. Ele já é casado. Eu preciso que você primeiro ore para ele se separar, se divorciar da esposa, para depois casar comigo. O pastor disse: não, filho, mas peraí, não é assim. Sabe, queridos? Então o Espírito Santo ele vai se manifestar dentro de você. Se você se dispõe, se você entende que você deve pegar a sua cruz e caminhar após Jesus, o Espírito Santo vai começar a te direcionar. Exatamente. Vai começar a podar algumas vontades que antes você tinha e vai começar a colocar novas vontades e novos desejos no seu coração. Você pode, muitas vezes, estar caminhando com Deus e até apagar o trabalho do Espírito Santo se você não ouvir a voz de Deus, ou se uma vez ouvindo a voz de Deus você insistir para outro lugar. Exatamente. Não é bom que seja assim, querido. A voz de Deus, o Espírito Santo vai te desafiar sempre, tá? Se você está aprendendo a caminhar com Deus, você deve saber disso. Existem coisas que Deus vai mandar você fazer, existem situações às quais você vai ser impelido, que o próprio Deus vai estar desafiando você a sair de um lugar de conforto. Mas eu quero dizer para você, querido, que o justo vive pela fé. Então, se Deus está dando para você a oportunidade de ir além da tua zona de conforto, não tenha medo. Se é o Senhor que está falando: ah, pastor, quando é que eu sei que é o Senhor? Querido, quando nós nascemos de novo, nós sabemos. A ovelha sabe, conhece a voz do seu pastor. Né? Só que, agora nós vamos falar de custo. Não é verdade? Tem um custo? Tem um custo? A salvação não, mas não. Uma vida com Cristo. Pois é, a salvação é de graça, queridos. Só que ela é de graça para você receber, mas para você manter e aperfeiçoar, aí é outra história. Exatamente. Tá? Nós devemos zelar por aquilo que nós ganhamos de graça do Senhor, amém? Lê para nós, amor. Em Lucas 14, 28 diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Perfeito, queridos. E aí eu já vi muito medroso usando essa palavra para não sair do lugar. Sabe? Eu já vi muita gente com medo dizendo: não, então, não, nem vou me meter. Não, peraí, nem vou começar. Porque exatamente. Eu não consigo dar conta. Não, melhor ficar por aqui mesmo. Querido, não é isso que a palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo que nós devemos entrar conscientes
E o preço que nós cristãos devemos pagar, inclusive eu falei um pouquinho sobre isso na sexta-feira passada, né? Eu tenho comentado um pouco sobre isso. Querido, pagar o preço te dá autoridade, né? Se você entra em uma loja, você está com um determinado valor na sua mão, no seu bolso, na sua carteira ou no seu cartão, você vê um produto e você logo lembra, puxa, esse produto custa R$1.000 e eu tenho na minha carteira R$1.000. Se você pagar por aquele produto R$1.000, você terá autoridade para tirá-lo da loja, levar com você para a sua casa e usufruir desse produto. Então, da mesma forma, querida, na vida espiritual, muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, mas nós não estamos dispostos a construir essa torre. E aí, querida, eu quero te dizer que pagar o preço pela construção dessa torre não é você pagar um preço de vontade. Porque Jesus não está falando sobre vontade. Jesus sabe que se você é filho de Deus e se o Espírito Santo habita em você, a vontade já existe. Só que a palavra nos alerta que os covardes e os medrosos não herdam o reino de Deus. Lembra que eu falei sobre o reino de Deus nessa terra e lá no céu? Então, se você é covarde, se você é medroso, você não herda o reino de Deus. Então, qual é o custo que nós temos que pagar para construir essa torre espiritual? É um custo de oração, um custo de santidade, um custo de vida com Deus, um custo de abster-se do pecado, Exatamente. um custo de caminhar com o Senhor quando? Em todo o tempo. Todo. Sabe? A vida com Deus tem um custo. A pergunta que sempre está colocada diante de nós é: quem você ama mais? Deus ou 3 pontinhos? Você ama mais ao Senhor ou aos seus amigos? Você ama mais ao Senhor ou aquela roda de amizades lá da empresa, ou lá da escola, ou lá da faculdade? Você ama mais o Senhor ou o seu plano de carreira? Você ama mais ao Senhor ou o seu conforto, a sua comodidade? Queridos, pode ter certeza que todos os dias, com a sua atitude, você vai demonstrar quem você ama mais. Se você ama mais ao Senhor ou a você mesmo. Mais ao Senhor ou as situações que cercam a sua vida. Essa resposta de dizer de vez após vez, dia após dia, que você ama mais a Deus, é pagar o preço pela torre. É garantir que a torre vai chegar no final. Então, quando nós vivemos um cristianismo verdadeiro, quando nós estamos caminhando com Jesus e construindo a nossa vida em Cristo, nós devemos estar conscientes que o preço deve ser pago. Preço de santidade, preço de oração, preço de intimidade, de renúncia. Querido, você ama mais a Jesus ou os teus palavrões? Querido, você ama mais a Jesus ou é esse jeito irado que você tem? Você ama mais a Jesus ou essa tua mania de sempre querer ter razão em tudo ou de sempre querer estar certo em tudo? Sabe? Querido, eu digo para você, abra mão de você mesmo. Abra mão dessas coisas que afastam e atrapalham você de chegar no lugar que Deus tem para você. E você pode ter certeza, essa torre espiritual será completada na sua vida. Exatamente. Você lembra, Isabel, daquela musiquinha? Como é que é? Existia um homenzinho torto, morava numa casinha torta, né? E de repente Jesus endireitou, né? Você vai lembrar dessa musiquinha, né? Então, tem um chip dela agora, né? Tem um Quem quiser procura aí na internet, gente. Então, um homenzinho torto, morava numa casa torta, né? E de repente encontrou a Cristo. E Cristo veio endireitando. Só que é uma atitude sobrenatural? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Porém, o Senhor não realiza nada sem o próprio homem. Por quê? Porque Ele precisa de você, dizendo sim, negando a si próprio, mortificando a sua carne, crucificando a sua carne, para que a transformação aconteça. E como nós comentamos agora há pouco, existem plantios, exatamente. Existem plantios que a gente fez, né? A gente vem para Cristo com uma certa idade, muitas vezes. Com uma história, numa convivência familiar, né? Principalmente se já é adulto, né? Você plantou algumas coisas, você foi moldado na sua mente, não adianta dizer que não foi, porque é natural do ser humano, nós somos moldados na nossa mente. E agora nós recebemos
o selo do Espírito Santo, né? Através da graça de Cristo, dizendo para nós que nós somos salvos, nós somos nova criatura, como diz em Coríntios. E nós precisamos agora começar a endireitar a nossa casa. É Jesus que endireita? É, gente. É Jesus através da salvação. Mas você é a ferramenta que ele vai usar. Exatamente. É você que precisa dizer o não para o pecado, o não para aquelas coisas que você fazia antes. E a partir daí, nós vamos trocando as tábuas que estavam tortas, os pilares que estavam tortos, o telhado que estava furado, e assim vai indo e construindo. É o que a palavra de Deus está falando em Lucas. Em Lucas está falando sobre isso, sobre a construção de uma torre, de uma casa, né? Como, dependendo da versão, é essa construção que você precisa calcular. Você entrou numa obra, né? Você entrou numa transformação de vida, e essa transformação vai gerar, vai trazer um incômodo, exatamente, um desconforto, mas também um resultado. Porém, a hora que você vê a casa totalmente organizada, totalmente pronta, você vai poder olhar e dizer assim: puxa, Deus, obrigado, nós conseguimos colocar tudo em ordem. Valeu a pena. Exatamente, e é nós, sabe? Jesus é muito bondoso, Ele é muito querido, e Ele ama trabalhar conosco. Ele ama trabalhar com as nossas mãos, com a nossa boca, né? Com os nossos pés. E aí nós vamos ler uma palavra falando sobre isso, né? Exatamente, gente. Ó, a palavra de Deus fala, deixa eu ver aqui, Mateus 4, 19 e 20, fala o seguinte, ó. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Queridos, outro dia eu estava conversando com Jesus e Jesus me mostrou alguns exemplos da vida animal, né? Aqueles que gostam de bichinho vão gostar de falar sobre isso. Já comentei sobre isso, eu quero comentar mais, quero comentar com você. Queridos, pense comigo. Um tubarão, quando ele para de nadar, ele morre. Ele é um predador. Exatamente. Quando ele para de nadar, lhe falta oxigênio no corpo e ele vem a morrer. Outro dia, aqui próximo, foi capturada uma onça, né? E ela foi solta a vários quilômetros daqui. Eu estava outro dia lendo sobre onça e eu descobri que a área que elas cobrem é de mais ou menos 200 quilômetros quadrados. E elas passam a vida inteira delas caminhando. Caramba. Elas não param em um só dia. Elas não engordam, né? Por isso não engordam, né? Tudo fitness, né? Então, queridos, muitos animais, muitos predadores, muitos seres, inclusive nós, né? A gente está falando sobre animal, mas eu e você também. Se nós pararmos, se nós ficarmos só deitados a nossa vida inteira, se nós nos trancarmos dentro das nossas casas e não fizermos nada, não produzirmos nada, não falarmos com ninguém, nós adoecemos. Exatamente. Nós sabemos que esse não é o padrão de uma pessoa saudável. Assim também é o reino de Deus. O reino de Deus, querido, quando Jesus nos chama para uma nova vida com Ele, para segui-lo, o chamado de Jesus para nós é de que nós nos tornaremos pescadores de homens. E o que é pescar homens? Pescar homens é trazer pessoas para esse reino com um testemunho de vida. Gente, outro dia eu estava comentando com os meus discípulos do meu GD, né, do meu grupo de discipulado. Mandei para eles um áudio, né, de um devocional que eu fiz. E a minha reflexão foi a seguinte: é impossível nós termos uma fé saudável se essa fé não for compartilhada. Exatamente. Todo aquele que deseja fazer a sua fé crescer precisa compartilhar a sua fé. E quando eu falo compartilhar a sua fé, não é só dizer Deus te abençoe, não é só dizer Jesus te ama, é compartilhar a base da sua fé, é compartilhar o que Jesus fez em você, é compartilhar o testemunho que Deus criou na tua vida. Certa vez eu lembro e até comentei que um certo irmão aqui na igreja conversando comigo disse: pastor, eu tenho muita vontade de pregar Jesus para as pessoas, mas eu preciso me encher da palavra de Deus. E eu precisei lembrar que ele foi cheio da palavra no momento que ele nasceu de novo.
Querido, quando você nasceu de novo, Jesus já deu para você um testemunho eficaz. Exatamente. Com o tempo, esse testemunho será acrescentado, será aperfeiçoado. Mas todos nós, eu e você, já temos as ferramentas necessárias para propagar a fé que chegou a nós. Quer saber se a tua fé é verdadeira ou não? Quer saber se você realmente nasceu de novo e se você tem caminhado com Cristo? Você tem propagado a sua fé? Você tem pregado esse Jesus que te salvou para a tua família, para os teus familiares, para as pessoas que estão com você? Queridos, esse é um indicativo muito forte. E eu diria para você que é um indicativo que não erra sobre o fato de nós sermos verdadeiros cristãos ou não. Nós precisamos falar sobre a nossa fé. Nós precisamos declarar que existe poder em Deus, em Jesus, o nosso Senhor Jesus, para transformar as vidas, para mudar os corações. E aí, querido, você começa a ter motivação. Porque motivação, a palavra motivação, vem de motivo. Entende? Para você ter motivação, para você estar motivado, você tem que ter um motivo. E esse motivo é Jesus. Quando é que nós estamos motivados para viver uma vida com Cristo? Quando nós sabemos que nos tornamos emissários, apóstolos, enviados de Jesus para pessoas que ainda não conhecem. Exatamente. E isso é um ciclo, gente. É muito engraçado, porque quando nós começamos da oração e da palavra, né? Começamos a ter dia de oração e tempo com a palavra de Deus. E nós começamos a falar da nossa fé, a declarar quem nos salvou, né? Qual foi o processo que nós passamos e a transformação de vida. Isso faz com que nos retroalimenta, né? Aquilo não é, como eu comentei essa semana no domingo, no curso de domingo, não é um benefício só para o próximo. Aquele que está ouvindo está sendo agraciado pela palavra de Deus, mas nós também somos agraciados. Aquilo flui nas nossas vidas de uma forma sobrenatural também. E a gente, do mesmo modo, vai aprendendo mais de Cristo, porque Deus nos usa como um bom depósito. Só que ao mesmo tempo também, Ele nos usa como um rio. Ele deposita algo para que nós depositemos em outros. Exatamente. Sempre. Exatamente. E isso, como pastores, nós conhecemos muito bem. Sem dúvida. Porque toda vez que a gente vai pregar domingo, antes a pregação trabalha dentro de nós. E depois durante a pregação trabalha dentro de nós. E depois que nós pregamos, a palavra também trabalha dentro de nós. Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos a expandir esse reino. Ou você acha que Ele morreu simplesmente somente por você? Não, você foi com certeza especial, né? Mas Ele morreu por todo mundo. Foi isso que nós lemos né, em João 3,16, na quarta-feira passada, né? Ele morreu por todos, para que todos tenham salvação. Todo que nele crê. Exatamente. E quem que Ele vai usar? Eu e você. O que crê? O que crê. Eu e você somos essa ferramenta. Essa ferramenta para consertar a casa? Sim, mas a ferramenta também para mudar a nossa realidade ao redor de nós. E com isso, nós começamos a passar a palavra de Deus para outras pessoas. E essas pessoas são tomadas, e essas pessoas também são transformadas e vão transformando outras pessoas. E assim, o reino de Deus vai se expandindo. O reino de Deus só chegou à tua vida hoje por causa disso. Porque lá na igreja primitiva, lá com Paulo, com Pedro, né? Pessoas falaram do amor de Jesus. Exatamente. Eles começaram a falar. E hoje são o quê? Né? Contando ali da vinda de Cristo, 2020 anos. E a palavra chegou até você. E hoje você pode falar do novo nascimento, né? De um andar com Cristo por causa desses homens que vieram falando uns para os outros. Exatamente, queridos. Então, nós queremos incentivar você a não perder o foco, amado. Não perca. Não perca o foco, não se atenha a distrações, não fique parado, sabe? Cresça com Jesus. Cresça caminhando. Cresça caminhando, exatamente.
tenha uma vida de oração, irmão. Quando eu desafio você, convido você até a vida de oração. Querido, tenha uma vida de oração, vá buscar o Senhor, congregue como igreja, afinal de contas a palavra de Deus fala que como ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? Exatamente. Então, querido, se você quiser crescer e potencializar esse crescimento, chega junto, vem pra cá, Você precisa. fica conosco. Nós comentamos isso na quarta-feira passada, nós não podemos estar sozinhos. Você precisa estar debaixo de uma igreja, de um pastor, de uma equipe que cuide de você, né? Nós aqui trabalhamos com a visão em célula, né? Talvez você não esteja numa igreja assim, né? Mas você precisa estar debaixo de pessoas que possam discipular você, te levar nesse crescimento. E como é que eu sei se a igreja que eu estou pensando em ir é a igreja certa? Querido, se é uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja onde os homens de Deus que estão à frente daquela igreja caminham debaixo dos valores do Evangelho, querido, vai E pra lá. a Bíblia como Se a centro, Bíblia né? é o centro, se Jesus é o Senhor, querido, vai lá, vai lá. Ah, mas tem diferença teológica, querida, é outra história, são pequenas nuances. O que nós desejamos é que você caminhe com Cristo, é que você esteja debaixo de uma liderança saudável e possa colher os benefícios de caminhar juntamente com o corpo de Cristo. Isso é caminhar com Jesus. Então, querido, venha participar conosco. Venha estar conosco em uma das nossas programações, seja na segunda, na intercessão, seja a cada 15 dias no projeto externo, às quartas-feiras à tarde. Mulheres de oração, gente. Mulheres de oração. Seja nos cultos de quarta aqui online, que em breve voltarão a ser presenciais, seja numa célula, seja no culto de domingo. Queridos, nós queremos estar com você. Exato. Em nome de Jesus. Então vamos caminhar juntos. Vamos crescer juntos com Jesus e que a presença de Deus e o Espírito Santo possam nos envolver, nos abraçar e fazer de nós o corpo de Cristo, a noiva imaculada, cada vez mais perfeita, que um dia será entregue ao Cordeiro. Tem tema para semana que vem, Tem né? tema para semana que vem. Lembra que são 3, né? 3 capítulos da série Eu Nasci de Novo, né? Então nós falamos do novo nascimento, aprendendo a andar com Cristo. Semana que vem Pequei. E agora? Ai. E daí? E agora, queridos, nós queremos convidar você para orar conosco. Nós estamos terminando essa live e em nome de Jesus, que você possa ter uma noite abençoada, um descanso abençoado e que logo, logo nós possamos estar juntos novamente. Amém? Vamos orar, curva a tua cabeça, feche teus olhos aí onde você está. Espírito Santo, Deus, obrigado. Obrigado por essa live. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou para nós nessa noite através da Tua palavra. Senhor, nós queremos, ó Deus, caminhar contigo em um nível cada vez maior de excelência. Nós desejamos estar debaixo da Tua vontade, cumprir a Tua vontade em todo o tempo. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dê graça para cada um dos irmãos que nos assiste nas suas casas. Que o Senhor, ó Pai, faça com que eles vençam em Ti e se apresentem diante de Ti dia após dia, como sacrifício vivo, santo e agradável. Homens e mulheres de Deus dispostos a entregar a sua vida como oferta viva no altar. Amados, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus tome vocês agora onde vocês estão e que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo encha você, capacite você para uma nova vida com Deus. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, te louvamos e te adoramos. Tu és Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, boa noite. Foi muito bom para nós. Foi ótimo, né, pastora? Foi maravilhoso. Glória a Deus. Uma ótima noite, bom descanso. Logo estamos juntos mais uma vez. Somos igreja, somos Fire, somos um. Tchau.